Chris e Lisanne já tinham escalado o vulcão próximo de Palo Alto, no Panamá, e visitado as plantações de café nas proximidades. Ao ficarem sem novas e interessantes atividades, decidiram trilhar o Caminho do Pianista, um caminho popular, frequentado por passeadores de cães nessa região. É aqui que as coisas começam a ficar um pouco confusas. Publicações no Facebook, na manhã do 1º de abril, indicam que planejavam caminhar pela cidade naquele dia. No entanto, Chris enviou uma mensagem de texto ao namorado. Diz que planejavam fazer trilhas nas montanhas. Essa pequena contradição pode ser facilmente explicada. Seus planos mudaram. Um motorista de táxi relatou tê-las deixado no início da trilha, por volta das 13h30. E pelas imagens posteriormente vistas nos seus celulares, constata-se que começaram a caminhar por volta das 11 horas. Isso pode ser explicado pelo taxista ter se confundido. O cachorro Blue da família anfitriã tinha ido com elas no passeio, mas voltou sozinho na mesma tarde, o que surpreendeu um pouco a dona da casa. Quando as meninas não retornaram naquela noite, a família que as hospedava no Panamá ficou preocupada, mas preferiram crer que talvez as jovens tivessem saído para se divertir. Os alarmes começaram a soar no 2 de abril, quando não apareceram para um encontro combinado com um guia turístico. Este, por sua vez, entrou em contato com a família anfitriã, confirmando que as garotas não retornaram na noite anterior. O guia, então, comunicou-se com a escola de espanhol que elas frequentavam, que finalmente contatou os pais de Lisanne e Chris, bem como a polícia. A busca começou apenas em 3 de abril. Em 6 de abril, não havia sinais de nenhuma das duas. Seus pais recrutaram detetives na Holanda e voaram para o Panamá. Mas mesmo com uma recompensa de $30.000 e uma busca de 10 dias, levou meses até que se soubesse do paradeiro delas. Desapareceram sem deixar vestígios em um país estrangeiro. Seus pais estavam desanimados, imaginando se teriam se perdido, encontrado um animal perigoso ou, o mais assustador de tudo, se deparado com uma pessoa perigosa. Bem-vindos a Mistérios Resolvidos. Meu nome é Fred e uma vez por mês vou lhes relatar documentários num formato diferente aos habituais do canal. Hoje vamos dar luz ao intrigante caso de Chris Cremers e Lisanne Frum, que desapareceram na floresta de Panamá. E se gostar do nosso trabalho, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Em 2014, 2 jovens deixaram sua casa na Holanda para viajar até o Panamá. Durante essa jornada, buscavam principalmente 2 coisas: educar as crianças locais e explorar um novo país. Já estavam no Panamá há pouco mais de 2 semanas, quando decidiram levar o cachorro da família que as hospedava nas proximidades do vulcão Baru. Infelizmente, essa foi a última vez que alguém as viu. As pessoas se perdem na floresta e mesmo caminhantes experientes podem se desorientar facilmente. A floresta do Panamá, com seus perigos inerentes, pode ser traiçoeira, mas na maioria dos casos é fácil identificar as razões do seu desaparecimento, pois as pistas que deixam junto à trilha podem ser facilmente identificadas. No entanto, as circunstâncias do desaparecimento de Chris e Lisanne são muito mais confusas. Mesmo 7 anos depois, ainda não há respostas claras sobre o que aconteceu e por que aconteceu. Vamos examinar os eventos. Em 15 de março de 2014, Chris Cremers, de 21 anos, e Lisanne Frum, de 22 anos, embarcaram em um avião em Amsterdã com destino à Costa Rica, onde iniciariam seu ano sabático tão esperado. De lá, planejavam viajar para Bocas del Toro, no Panamá, e posteriormente pegar um barco para Isla Colón.
Durante as 2 semanas que passaram lá, dedicaram-se ao aprendizado do espanhol e à visita de locais turísticos. Este era o começo do tão aguardado ano sabático, planejado com entusiasmo há mais de um ano. Apesar de frequentarem a mesma universidade, Chris e Lisanne se conheceram enquanto trabalhavam juntas em um restaurante em Amersfoort. Lisanne decidiu mudar-se para a mesma residência estudantil que Chris. O ano sabático finalmente se aproximava e Chris, que já havia viajado para a América do Sul com sua família, sugeriu o Panamá como destino. Não apenas poderiam praticar atividades que ambas amavam, como caminhar e nadar, mas também teriam a oportunidade de aprender espanhol e voluntariar-se em escolas locais. Além disso, arrecadaram dinheiro para comprar brinquedos e suprimentos para as crianças panamenhas. Mas antes desfrutaram as belas e turísticas praias de Bocas del Toro, na ilha Colón, no Mar do Caribe. Chegaram a seu destino, Palo Alto, no 29 de março, pois estavam programados para iniciar o voluntariado em uma escola. Em 1º de abril, no entanto, seus planos mudaram quando receberam um e-mail adiando a data de início do voluntariado por uma semana, pois não conseguiram acomodá-las essa semana nas suas residências designadas. Elas ficaram devastadas. Mesmo que faltasse apenas uma semana, as 2 garotas aceitaram esse revés, contrariadas. Após irem para a escola e conversarem sobre o atraso, Lisanne enviou uma mensagem de texto para seus pais, expressando sua profunda decepção, depois de serem rejeitadas pela escola. Decidiram então ir para um subúrbio de Palo Alto, onde encontraram sua família anfitriã. Sua anfitriã era Miriam Guerra, que frequentemente recebia estudantes internacionais em uma casa especialmente designada para isso. Posteriormente, Miriam Guerra as descreveu como inteligentes, tímidas e inquietas. Ela também relatou que, embora falassem pouco espanhol, lhe contaram que seus planos haviam mudado e que, por enquanto, teriam uma semana de folga antes de começar a trabalhar. Questionaram Miriam sobre lugares e atividades que ela recomendaria, mas não deram muita importância às suas recomendações. Frequentaram a escola de espanhol e se organizaram para um dia de turismo, passeios e diversão para o 1º de abril. Então, o inesperado aconteceu. Dez semanas depois de iniciarem sua infeliz jornada, uma mulher local apareceu na delegacia da localidade com relatos de uma mochila azul misteriosa, que encontrou na margem de um rio perto de Alto Romero, a quase 5 quilômetros da trilha do pianista, e a mais de 10 milhas de onde estavam hospedadas. A mochila foi rapidamente identificada como sendo de Lisanne. A mulher esteve no mesmo local um dia antes, e não tinha visto a mochila, o que levou os detetives a acreditarem que a deixaram ali à noite. Ao chegarem ao local e examinarem a mochila e seu conteúdo, descobriram que estava seca, embora estivesse chovendo muito nas semanas anteriores. Acreditaram de que tinham mudado de local para a beira do rio. Não apenas estava seca, mas parecia nova, o que parecia impossível, já que aparentemente a mochila estaria na selva úmida do Panamá por mais de 70 dias. O conteúdo da mochila parecia intacto, embora oferecesse poucas pistas sobre o que aconteceu. A mochila continha 2 sutiãs, pares de óculos de sol, uma garrafa de água, 2 celulares, uma câmera digital, um cartão de seguro-saúde pertencente a Chris e um passaporte pertencente a Lisanne. Havia também uma pequena quantidade de dinheiro. Os sutiãs estavam cuidadosamente dobrados na parte superior da mochila. O que não estava na mochila era igualmente confuso. Elas tinham uma bússola, um power bank de energia solar e uma faca. Nenhum desses artefatos estava dentro da mochila. A polícia também notou que uma chave estava ausente.
Certamente, elas deveriam ter levado a chave do quarto. Quando a polícia carregou os telefones e baixou as imagens da câmera digital, começaram a perceber que a mochila era a peça menos confusa neste caso. As chamadas para serviços de emergência começaram logo depois das 16h30. Primeiro, alguém tentou ligar para o 112, que é o número de emergência holandês, mas deveriam ter ligado aos serviços locais de emergência. Lisanne e Chris não tinham sinal, então a chamada nunca foi atendida. Tentaram ligar para o 911, que também deveria ter sido redirecionado para os serviços locais de emergência, mas a chamada nunca foi conectada. Pelos dados retirados dos telefones, se achou que os celulares foram desativados posteriormente e permaneceram assim por mais de 14 horas. No dia 2 de abril, as ligações recomeçaram a cada 1 ou 2 horas, usando o telefone de Chris para ligar para a emergência. Nenhuma chamada foi bem-sucedida, exceto a primeira, pouco antes das 7 da manhã. O sol estaria pouco acima dos topos das montanhas, quando se conectaram ao 112 por um momento, antes de desligarem o celular novamente. Às 8 horas e às 14, ligaram novamente ao 112 com o celular de Chris. Quem discou o número, tirou uma captura de tela. Os investigadores acreditam que isso foi um acidente, causado por alguém com as mãos trêmulas e em pânico, tentando discar o número. Os telefones foram desligados novamente, desta vez por mais de 19 horas. No terceiro dia, os telefones foram ligados novamente, seguindo o mesmo padrão, de tentar obter ajuda a cada 1 ou 2 horas, mas não houve tentativas bem-sucedidas. Isso se repetiu no quarto dia com todas as ligações, exceto uma. No quinto dia, o telefone de Lisanne ficou sem bateria, mas o telefone de Chris continuou até 11 de abril. Como mostra a extração de dados, a bateria de Lisanne estava em 50% no primeiro dia. No 7 de abril, o telefone de Chris estava desligado. Foi ligado novamente às 10h50 do dia 11 de abril e se apagou novamente às 11h51 e não foi mais ligado. É difícil saber qual das garotas estava fazendo essas ligações, ou se era alguma delas. No entanto, houve um detalhe que fez o sangue do investigador gelar. O telefone de Lisanne ficou sem bateria no dia 5 e da próxima vez que um telefone seria usado, claro que era o de Chris. No entanto, quem tentou usar o telefone de Chris não conhecia a senha. Até 5 de abril, se havia usado o telefone em modo emergência, conhecendo a senha e digitando-a corretamente. De repente, em 6 de abril, houve várias tentativas de inserir uma senha incorreta. O código correto nunca foi inserido novamente, até que o telefone foi desligado para sempre no dia 11 de abril, ainda que houve dezenas de tentativas. Em 2014, os smartphones tinham uma opção que permitia que alguém fizesse uma chamada de emergência mesmo sem saber o PIN. Se tivesse sido Lisanne quem estava tentando pedir ajuda, ela não precisaria desbloquear o telefone para fazer isso. Alguém estava desesperado por desbloquear o telefone de Chris, e os detetives concluíram que seria Lisanne. Os registros de chamadas não foram os únicos dados relevantes que os investigadores obtiveram da mochila. Quando ligaram a câmera digital Canon, encontraram 133 fotos tiradas no 1º de abril. O primeiro conjunto de fotos é completamente inofensivo. São fotos extremamente normais do típico turista, com Lisanne e Chris posando na cume da caminhada, tirando selfies, fotos de cachoeiras e de outras paisagens particularmente belas ao longo do caminho. Cada fotografia está etiquetada pelo software da câmera, indicando a hora em que foi tirada. Todas essas fotos das duas meninas sorridentes foram tiradas antes das 13h30. Parece que ignoraram os sinais no caminho e seguiram adiante após observarem algumas cachoeiras do outro lado do topo. A última foto, tirada no 1º de abril, é de Chris num pequeno barranco, cercada por pedras cobertas de musgo e vegetação densa. O que se segue?
É uma série de imagens que se tornam mais misteriosas à medida que os detetives avançam. Primeiro, uma foto de Chris tirada por trás, a uma distância considerável. Ela está olhando para quem está com a câmera e, pelo seu rosto, parece preocupada. Parece particularmente estranho em comparação com os sorrisos capturados no início do dia. No entanto, ela parece séria, tensa, e suas poses ficam incômodas no meio dessas imagens. Há evidências de que uma ou mais fotos foram excluídas da câmera, mas nenhuma das outras fotos que as meninas tiraram durante a viagem foi eliminada. Isso pode não parecer tão estranho, mas, à luz do que a polícia encontrou depois, indica que algo estava errado. Após as 14 horas do 1º de abril, a câmera não foi usada por 7 dias. De repente, em 8 de abril, a câmera foi ligada novamente e alguém tirou mais de 90 fotos, ao longo de 3 horas, de 1 às 4 da manhã. Há algo perturbador nessas fotos. Nenhuma delas parece apontar para algo específico. É como se estivessem em um sonho. Alguém tirando fotos da escuridão. Talvez estivessem tentando capturar a imagem de algo que as observava. Ou talvez estivessem apenas tentando usar o flash como luz. Nenhuma teoria explica completamente este conjunto de fotos. Nas imagens, pode-se ver a selva, um caminho de terra, ou rochas iluminadas pelo flash da câmera. Mesmo os conhecedores da trilha e da área tiveram dificuldades em localizar em que lugar as meninas, ou quem estivesse com a câmera, estaria tirando as fotos. Há algo que simplesmente não está certo nessas fotos. As fotos tiradas à noite são de por si perturbadoras. Mas os ângulos e o terreno estranhos e irreconhecíveis tornam essas fotos especialmente preocupantes. Depois de encontrar a mochila, os moradores locais conseguiram localizar um conjunto de restos mortais. O dia 19 de junho de 2014. Os restos de Chris foram localizados ao longo do mesmo rio onde a mochila de Lizane foi encontrada. No total, 33 ossos foram recuperados, juntamente com um par de shorts e um sapato de cada uma das meninas. O mais arrepiante que se achou foi o pé esquerdo de Lizane, encontrado dentro de seu sapato com os cadarços amarrados. Os investigadores notaram que o corte que ela tinha no tornozelo estava limpo. Devido à falta de sangue, era provável que isso tivesse acontecido depois de Lizane já estava morta. Perto do sapato, encontrou-se um pedaço da pele de Lizane enrolado em uma bola. A outra descoberta assustadora foi a metade de um osso pélvico, que seria identificado como o osso pélvico de Chris. Embora todos os ossos de Chris pareçam ter sido limpos e branqueados pelo calor do sol, os restos mortais de Lizane mostraram menos decomposição. Nenhum dos restos fornece muita informação sobre o que aconteceu com as amigas, especialmente porque os ossos estavam muito dispersos. Os moradores locais afirmam que é muito difícil se perder na área, já que existe uma rede de trilhas bem marcadas. Os que conheciam as meninas acreditam que não seriam tolas para tentar atravessar a ponte suspensa de 3 cordas da região, que é muito perigosa. Existem muitas perguntas sem respostas. Como apareceu a mochila de Lizane seca e perfeitamente preservada, na margem de um rio a 10 quilômetros de distância? Quem deletou imagens de sua câmera? Quem esteve tentando desbloquear o telefone de Chris por 5 dias? Por que pararam de tirar fotos por 7 dias? Por que não tentaram enviar mensagens de texto? Por que apenas tentaram ligar para serviços de emergência e não para seus pais ou para a família anfitriã? Dick Stephens, um criminalista contratado pelos pais das garotas, acredita que as imagens poderiam ter sido uma tentativa de fazer sinais. Talvez as meninas estivessem presas, imobilizadas devido a lesões ou sujeitas por alguém, e estavam tentando usar o flash da câmera para fazer sinais à passagem de aviões ou veículos na procura de ajuda. Ele também indicou que os restos mortais encontrados ao longo do rio pareciam estar limpos demais para ter se decomposto naturalmente,
mas poderiam ter sido limpos por algum animal. Alguns moradores locais acreditam que os círculos brancos em muitas das fotos noturnas indicam a presença de fantasmas. Segundo eles, isto poderia explicar o comportamento errático ao tirar as fotos. Uma possibilidade mais razoável, mas também mais assustadora, é que as meninas saíram da estrada e se encontraram com alguém que as reconheceu como presas fáceis. Elas claramente não eram do Panamá, e embora ambas estivessem em forma, eram pequenas e poderiam ter sido facilmente derrotadas. Talvez esse invasor tenha permitido que mantivessem seus telefones, sabendo que não poderiam receber sinal. Talvez elas esconderam os celulares. Talvez Chris tenha morrido primeiro, e Lisanne estaria tentando desesperadamente usar o telefone de sua amiga para ligar para alguém, para qualquer um. Talvez tenham tirado uma foto do sequestrador, que ele mesmo removeu. A razão pela qual Chris começou a parecer preocupada poderia ser que elas tinham acabado de encontrar um indivíduo assustador. Poderia até ter sido a pessoa que tirou as fotos, forçando-as a posar como se nada estivesse errado. Todas aquelas fotos tiradas nas primeiras horas da madrugada de 8 de abril eram de Lisanne tentando apontar na escuridão e mostrar que estava viva e precisando de ajuda. Após sua morte, provavelmente no dia 11, depois do telefone de Chris ligar e desligar pela última vez, seu assassino a despiu e dispersou ossos e pertences. Na esperança de que ninguém encontrasse evidências suficientes para identificar qualquer uma das meninas, ou mesmo identificar o que aconteceu com elas. Não importa o que aconteceu, se as meninas foram acuadas por uma entidade sobrenatural, atacadas por um animal selvagem, caíram nas mãos de um monstro humano, ou se perderam e ficaram feridas sem poder pedir ajuda. A imagem pintada de seus últimos dias sozinhas no campo selvagem é terrível. Com pouca água, comida e a consciência de que iriam morrer, sabendo que nenhuma ajuda viria. Imagine ter seu telefone e tentar pedir ajuda desesperadamente. Saber que toda vez que você o liga e a chamada não conectar, é mais uma parte valiosa da bateria desperdiçada. Você não pode salvar sua amiga. Você tem que desbloquear seu telefone para tentar ligar para seus pais sempre que puder. Mas tudo o que consegue fazer é discar os números de emergência repetidamente, sabendo que a ligação vai cair até você também morrer. Deve ter sido um tipo especial de tortura. Os detetives concluíram que Chris e Lisanne caíram para a morte ao atravessar uma ponte pendente durante a caminhada. A ponte pendente que há nesta região é uma ponte fraca feita de 3 cabos, da qual, sem dúvida, parece muito fácil cair. Isso teria acontecido no meio da tarde do 1º de abril. Chris resistiu até 5 ou 6 de abril. Ambas as meninas pediram ajuda, mas foi em vão. Chris morreu ou entrou em coma no dia 8 de abril. Lisanne estava desorientada e desesperada, apenas algumas horas de bateria no celular de Chris. Ela não sabia a senha. O que poderia fazer era tirar uma foto de Chris morta ou morrendo e da área circundante, com a esperança de poder realizar sinais de luz para conseguir ajuda. A conclusão dos detetives é que foi simplesmente um acidente de caminhada, em grande parte por causa das próprias meninas, que saíram do caminho seguro e entraram na perigosa selva do Panamá. Assim damos por terminado o comovente caso de Chris e Lisanne. E que você acha? Apenas foi um acidente, como concluíram os detetives, ou houve intervenção humana ou até não humana? Dê-nos sua opinião nos comentários. E se gostou de nosso trabalho, lhe agradecemos que nos deixe um like. E se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, pois isso nos incentiva a fazer mais conteúdo intrigante para você. Fique seguro e até um próximo mistério resolvido.